Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o nosso programa Bem Assim. Obrigada pela sua companhia nesse início de semana. E olha só, hoje aqui no programa, tá? Nós vamos falar sobre jejum intermitente. Tá todo mundo falando, né, sobre essa estratégia aí nutricional, mas será que vale para todo mundo? Será que realmente os resultados eles são positivos? A gente vai descobrir tudo isso já já. E olha só, você gosta de fazer, né, assim, serviços estéticos? Já pensou em fazer eles na sua própria residência? Pois é, agora a Maceió já conta aí, né, com uma modalidade de estética em domicílio. E a gente, é claro, vai falar sobre isso também hoje aqui no programa, já já. Muita coisa boa, tem matéria, tem Gazeta Web e, é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente do Bem Assim, obrigada mesmo, tá sempre muito bom ter você aí. Lembrando que você também consegue, tá pessoal, nos acompanhar lá pelas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter, é muito bom poder contar com vocês também por lá, tá? Interajam bastante com a gente vai poder conversar muito. Então é isso, obrigado pela sua companhia, bom dia a você que está aí nos acompanhando, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda, né, pelo nosso aplicativo da TV Mar. Vamos embora começar o nosso dia por aqui, porque a nossa primeira convidada de hoje, ela já está aqui comigo no estúdio. Isabela Maranhão, nutricionista, seja muito bem-vinda, bom dia! Obrigada, bom dia, estava com saudade de vir aqui. Também, eu que agradeço a sua disponibilidade, né, o pessoal com a agenda toda agitada, mas sempre consegue um espacinho aqui, a gente é muito grato por isso, tá? Vamos lá, hoje o nosso assunto é jejum intermitente. Deixa eu conversar logo aqui, tá, com o pessoal, porque assim, ó, polêmico, né, e aparentemente aí eficaz para a perda de peso, pessoal. O jejum intermitente, ele tornou-se, né, famoso entre celebridades, como a atriz Débora Seco, que utilizou o método, né, para eliminar os quilos que ganhou durante a gravidez. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa prática ela não é nenhuma novidade. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora aqui no estúdio com a nutricionista Isabela Maranhão. Eu já começo perguntando, é ou não é verdade que o jejum intermitente emagrece? Veja só, o jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia nutricional dentre tantas que a gente tem. A gente tem low carb, dieta cetogênica, fast limit diet, restrição calórica e tem também jejum intermitente. É uma prática já utilizada há milhões de anos, né? Mas vem ganhando no mundo assim, da nutrição, vem ganhando um peso muito grande. E porque muitas atrizes vêm falando, né, que fazem, que praticam, que perderam peso com essa estratégia. Então, emagrece. É uma estratégia que a gente utiliza para um dos objetivos é o emagrecimento. Tá. Não é só isso que a gente quer. E quando a gente fala de jejum intermitente, o que é? É realmente não comer nada por um determinado período? Veja só, Mara, existem vários protocolos de jejum. A gente tem o jejum de 8 horas, você comer 8 horas da noite e se alimentar às 6 da manhã. Isso daí quase todo mundo faz, a gente faz sem saber. E aí tem os de 10 horas, 14 horas, 16, 18, até 24 horas, tá? Como é feito? A gente precisa de uma janela sem alimentação dessas horas e uma janela com alimentação de qualidade, que esse é o grande ponto, né? Na prática clínica, eu utilizo muito a estratégia de 16 e 18 horas. Como seria feito? O paciente janta às 20 horas e só vai almoçar no outro dia. Então, isso a gente está tendo uma janela de 16 horas sem alimentação, sem alimento algum. Pode entrar algumas coisas. Pode entrar café sem açúcar ou adoçante, pode entrar chá sem açúcar ou adoçante, pode entrar água. Isso daí é liberado. Tá. Então, jantou às 20, vai almoçar às 12 horas. Isso dá 16 horas, quando o protocolo é de 16. E aí, como é que ele vai quebrar?
Ele vai quebrar com alimentação ricas em vitaminas, minerais, fitoquímicos, gorduras boas, proteínas de boa qualidade e carboidrato também. Esse é um grande segredo, né? Porque tem muita gente que faz jejum por conta própria, que não deve fazer, sempre deve fazer acompanhado por um profissional, para poder saber como quebrar, com que quebrar, qual a quantidade que ele deve ingerir, quais são as próximas refeições, o que deve conter essas refeições. Então, não é para estar ninguém fazendo aí sem orientação de um profissional, né? Porque tem pessoas que não podem fazer jejum intermitente, que a gente não indica. Eu conto nos dedos as pessoas que eu já indiquei jejum. A gente tem que fazer uma anamnese muito minuciosa para poder indicar essa estratégia para o paciente. Tá. Você falou sobre alimentação de qualidade, né? Quando você tem que se alimentar após essa janela em jejum. E tem muita gente que acha, né, ou que até mesmo que faz isso, que quando está ali aberto para se alimentar, acaba se entupindo, né? Isso. De coisas que não deve. Tem muita gente que faz o jejum intermitente como uma forma compensatória. Sim. O dia campeão de fazer jejum é segunda. É segunda, começar no jejum. Porque comeu muito, se excedeu muito no final de semana. Sim. E aí chega na segunda, vou fazer jejum. Não funciona. Não funciona, né? Quando a gente quebra o jejum, que quebra com a primeira alimentação, dependendo do protocolo que utilizou, 14, 16, 18 horas, vamos dizer que ele fez de 16 horas, ele vai quebrar com o almoço. Sim. Depois, dependendo do paciente, vai ter um lanche à tarde. E dependendo do paciente, vem o jantar também, né? Então, quebrar esse jejum com alimentos de qualidade faz toda a diferença. Quando a gente indica jejum, a gente não indica só jejum para emagrecer. A gente tem muitas outras finalidades e outras indicações para prescrever o jejum. E isso é muito interessante, não é apenas emagrecimento. Eu falo muito isso para o paciente, o jejum vai muito além do emagrecimento. Emagrece. Sim. Você está ali sem fazer 1, 2 refeições, que é o café da manhã, que é o lanche da manhã. Como é que você não vai perder peso? Você está retirando calorias do seu dia. Mas o jejum ele vai muito além disso. E quais seriam esses benefícios que vão além do emagrecimento? O jejum, a gente tem... O primeiro ponto que todo mundo pensa é emagrecer. Sim. Emagrece. Realmente a gente utiliza muito ele quando aquele paciente está no platô, quando ele não consegue mais emagrecer, quando a gente já utilizou outras estratégias e o peso estacionou, a perda de peso. Então, a gente lança a mão do jejum intermitente, que é uma estratégia diferente, né? O jejum, ele faz regulações metabólicas de biogênese mitocondrial, que isso para mim é fantástico. Ele aumenta o número das nossas mitocôndrias. Na verdade, não é um número, ele aumenta a funcionabilidade das mitocôndrias. Sim. A mitocôndria é a nossa célula que gera energia para o corpo. E a gente aumentando a função mitocondrial, a gente aumenta a beta-oxidação, né, que é a utilização de gorduras como fonte de energia, isso é fantástico. A gente faz com que o organismo utilize os corpos cetônicos também como fonte de energia. O jejum, ele regula o ciclo circadiano, que é o nosso dormir e acordar. Ele nos ensina a comer apenas com fome. É muito bacana isso. Então, quem faz um jejum já há um certo tempo, você aprende a comer só com fome. Ele também faz uma regulação na função da insulina, quando o paciente tem resistência insulínica. Sim. A gente lança mão também do jejum para a gente fazer um controle melhor, né? Então, não é só emagrecer. Olha quantas coisas importantes, assim, de metabolismo mesmo, que ele pode mexer. Ele aumenta o nosso... ele estimula o processo de detoxificação também do corpo, né? Que é fazer com que o corpo elimine impurezas. Então, é muito bacana. Você falou, né, que é muito importante que as pessoas que façam o jejum, elas façam com acompanhamento. Por quê? Tem muita gente que dá doida, né, naquela história ali de compensar e comer muito ontem, hoje eu não vou comer nada. Isso. Aquilo pode acabar trazendo malefícios para o nosso corpo? Primeiro que a gente precisa saber quem é que está à nossa frente para poder indicar o jejum. Sim. Né?
O jejum tem contraindicações. A gente não indica o jejum para idosos, pacientes diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, Sim. descompensados, crianças, gestantes, pacientes que tenham algum distúrbio comportamental, distúrbio alimentar, né? Um paciente com bulimia, anorexia, jamais. Compulsão alimentar, a gente não faz jejum. Às vezes, o jejum intermitente é um tiro no pé. Se a gente não souber indicar muito bem, ele é um tiro no pé. Porque a pessoa pode acabar, depois dessa janela, comendo muito, e aí a gente não vai ter os benefícios que a gente quer. Sim. Então, para poder indicar o jejum intermitente, a anamnese nutricional ela tem que ser muito bem feita. A gente precisa conhecer quem está na nossa frente para poder fazer uma prescrição do jejum. Eu acredito assim, que eu já prescrevi jejum na primeira consulta, mas isso quando eu já conhecia a pessoa. Mas um paciente que chegou a mim, que eu não conheço de forma alguma, né? Porque cada consulta a gente vai conhecendo mais o paciente. E de cara já prescreveu um jejum, não é legal. Você não sabe quem está à sua frente, né? Muitas vezes o paciente só vai dizer alguma coisa na segunda consulta, terceira consulta, então a gente precisa conhecer quem está na nossa frente para poder prescrever. Muito bem. Acontece, né? O que acontece caso nessa janelazinha aí que eu puder comer, eu coma besteiras? O que é que pode vir a acontecer comigo? Coisas que eu não deveria comer. Não, a gente pode perder alguns desses benefícios, né? De aumentar a mitocôndria, fazer a regulação do ciclo circadiano, a questão da resistência à insulina, a gente pode perder isso. Se o paciente está fazendo isso, ele não tem indicação ainda de fazer jejum. Certo. Esse é o grande ponto. Se o paciente volta até a mim, Isabela, eu fiz o jejum, mas eu passei a tarde inteira comendo besteiras, comendo coisas que não estavam prescritas. Por que aconteceu isso? Ele teve uma compulsão, o jejum aumentou a ansiedade dele, entendeu? Então, muitas vezes eu já suspendi. Cheguei a dizer, não, esse não é o momento. Vamos ver essa questão dessa ansiedade, vamos utilizar outra estratégia nutricional, porque o jejum no momento não está lhe fazendo bem. Certo. Então a gente precisa avaliar. Né? Se ele diz, passei a tarde inteira comendo, passei a tarde inteira comendo besteira, por que isso aconteceu? Aumentou sua ansiedade? Sim. Tem que avaliar tudo isso, tem que né, avaliar. Isabela? Tem que avaliar. E aí, sabendo de todos esses benefícios do jejum, eu posso ter o jejum como um estilo de vida, como uma dieta? O jejum a gente não utiliza a palavra dieta, é uma estratégia nutricional. Sei. Tá? Eu sou praticante do jejum, eu faço de 2 a 3 vezes por semana, já há um bom tempo. Eu me sinto muito bem quando estou em jejum, eu fico mais ativa. Sim. Eu treino em jejum quando eu vou logo cedinho, então eu tomo só meu cafezinho e vou treinar. Mas isso não é todo mundo. Tem pessoas que se for treinar em jejum, meu Deus. A vista, né, como diz a história, a vista escurece. Exatamente. Então, você pode utilizar o jejum como estilo de vida? Pode. Sim. Né? A gente tem populações que utilizam o jejum como estilo de vida. Né? A minha indicação é sempre, a minha orientação, a minha prescrição, quando a gente vai fazer um jejum, é que ele seja feito de 2 a 3 vezes por semana, sempre em dias alternados, dependendo do nível do seu treinamento, objetivo também, a gente tem que avaliar esse jejum. Se o paciente quer ganhar massa magra, a gente tem que avaliar esse jejum. Quanto maior é o treino, mais intenso, menor seriam as horas de jejum desse paciente e avaliar se realmente é necessário, né? É isso, assim, eu indico, tem pacientes meus que fazem há muito tempo, que se dão super bem, que se sentem muito bem, eu sou um caso deles, né? Eu gosto demais da estratégia. E utilizo mesmo como um estilo de vida. Ótimo. Você falou sobre o jejum antes de treinar, né? De estar em jejum antes de treinar.
também pode ser uma boa estratégia ou não, nem todo mundo vai conseguir, né? Como você falou. Não, nem todo mundo consegue treinar em jejum. Na verdade, são raras as pessoas que conseguem treinar em jejum. Só em você falar, vou passar mal. Vou passar mal, vou ter uma hipoglicemia. Então, a gente precisa avaliar muito bem, né, esse paciente. Às vezes, se o treino dele é sempre de manhã, você utiliza outras estratégias, né, para o emagrecimento, por exemplo. Mas eu tenho muitos pacientes que treinam em jejum. Certo. E que assim, tem super disposição, que não tem problema nenhum, que não passa mal. Então, a gente pode utilizar o jejum, sim, para isso. Muito bem. Vamos então reforçar aí os benefícios do jejum intermitente? Pronto. Os benefícios de jejum, né? Primeiro, jejum não é para todo mundo. Isso eu queria deixar muito bem claro. Olha aí, jejum tá não se faz sozinho, jejum se faz acompanhado. Né? Você está fazendo jejum por quê e para quê? Né? A gente precisa saber disso. Então, ele melhora a função mitocondrial, ele aumenta nosso processo de detoxificação, ele ajuda no processo de emagrecimento, ele ensina você a comer só com fome, ele regula o ciclo circadiano, ele melhora a resistência insulínica. Então, quando a gente pensa em jejum, pensa só em emagrecer, mas olha quanta coisa que vem por trás dele, metabolicamente. Né? Eu acho que o grande, assim, o ponto principal é que não se faz só, não se faz sozinho, sempre acompanhado por um profissional. O profissional precisa avaliar muito bem quem está na nossa frente para poder a gente indicar o jejum. Muito bem, ó. Já fez todo o resumo. Tem benefícios? Tem sim. Tem, sim. Agora é muito importante que você esteja sendo avaliado e acompanhado por um profissional para que ele realmente diga se vale para você essa estratégia nutricional, se você pode fazer, de que forma, né? Porque também tem aí a questão do tempo. A Isa, né, falou que ela faz, por exemplo, 3 vezes por semana. Pode ser que para você sejam duas vezes. Exatamente. Vai saber. Às vezes a gente começa com uma. Ó, tá vendo? Uma vez por semana. Uma vez por semana, 10 horas, depois aumenta para 14, 2 vezes, depois para 16, e aí vai, dependendo do objetivo e do paciente. Isso, então é o profissional, tá? Quem vai te orientar nesses quesitos. Quem quiser saber mais, quem quiser tirar outras dúvidas, quem quiser acompanhar o seu conteúdo, como é que pode fazer, hein? Eu atendo no Instituto André Aragão, no Le Monde e no Hospital do Coração, no Instagram, que a gente sempre está dando dicas diárias, né, Mara? Isso. É Isabela Maranhão, _ nutricionista, e vocês vão ser todos muito bem-vindos lá. Muito bem, maravilhosa. Oh, beijo, Mara, linda. Obrigada também. Obrigada mesmo, viu? Seguinte, pessoal, antes da gente fechar esse bloco, vamos de matéria? Porque é o seguinte, ó, com o crescimento de opções relativas, né, a escritório compartilhado nos grandes centros, fica a dúvida de como acertar na hora dessa escolha. O primeiro passo para iniciar essa procura é saber o que se deseja e pesquisar também os espaços existentes. Trazendo mais detalhes sobre coworking, eu chamo agora a matéria de Fernando Palmeira. Compartilhar espaços inteligentemente é uma saída importante nos dias atuais. Nós estamos falando do sistema coworking, ou seja, todos ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, em espaços separados, mas numa harmonia. Empresários, trabalhadores autônomos, todos têm direito a esse espaço inteligente. A ideia do coworking, né, ela surgiu justamente para reduzir custos, né? A gente sabe que hoje, na atualidade, para você se montar um escritório, para você abrir um escritório, ele é muito oneroso para o empresário, além dos outros custos que existem no mundo empresarial. Então, quando eu decidi criar um coworking e trazer essa ideia aqui para Maceió, já existiam outros, mas a Neo Coworking ela tem um aspecto diferente do que os outros coworkings possuem. Além de ser empresário, eu também sou contador e eu sei como que as empresas têm dificuldades e enfrentam a burocracia desse país. Empresas, freelancers, todos compartilham inteligentemente esse espaço e essa harmonia. E não há o que dizer que A atrapalha B e vice-versa, não? Jamais. Aqui nós temos um espaço colaborativo, né, corporativo, onde cada um ajuda o outro, né? Eu tenho colegas aqui, contadores, nós temos advogados, arquitetos, engenheiros,
onde um ajuda o outro. No crescimento profissional, esse é um dos nossos propósitos aqui. A nossa logomarca, né, que traz uma alusão ao Colmeia, ela traz justamente a ideia da natureza, onde todos se ajudam, todos são colaborativos. A gente encontra num ambiente desse um ambiente fantástico para gerar negócios. Aqui tem empresários do setor de contabilidade, tem empresário do setor de eventos, tem empresário do setor jurídico, então, e outros setores, tem arquiteto e por aí vai. E aqui a gente encontrou um ambiente onde a gente se ajuda, um indica o outro e ninguém é concorrente de ninguém. Quero já convidar você a vir a este lugar, observar, fazer um reconhecimento, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, não é? Então, vem para cá, vamos fazer negócio juntos, porque é importante os empresários, os profissionais liberais estarem juntos para juntos serem mais fortes e crescer ou melhorar a nossa economia, que precisa bastante. Tenho 28 anos de mercado e desses 28 anos de mercado eu tenho mais de 15 de escritório. Então, eu sempre namorei a possibilidade de um cowork. E essa realidade, ela acabou, ou seja, eu acabei sendo empurrado para o cowork no período da pandemia. Eu me vi sozinho no escritório, os funcionários em casa e o custo muito alto. Então, eu comecei a pesquisar os coworks e dentro dos coworks eu achei excelente a ideia da NEL. Então, fiz o contato, fui bem recebido, fui bem tratado. Quando eu fiz as contas, realmente a economia é mais de 80%. E hoje estou aqui, vai fazer um ano que eu estou no coworking. E nesse período, os meus funcionários, eles se tornaram, na verdade, parceiros. Então, eles hoje são terceirizados, têm liberdade com horário e apenas fazem o cumprimento das agendas. Então, é realmente algo assim a se pensar, você que está aí na sua casa, você que tem o seu escritório, você que tem o seu negócio, é realmente você colocar na ponta da caneta e vir fazer parte desse novo negócio, junto com todos aqui, com arquitetos, advogados, contadores, profissionais liberais. Então venha ficar com a gente e venha ter a sua experiência no cowork. São ideias simples assim como cowork, que fazem com que a inteligência, a praticidade e a economicidade tenham o sucesso. A funcionabilidade também, além da acessibilidade, estão aqui no edifício perto de você na Praça Centenário, Centenário Office. Venha também participar desse ato de inteligência para ter sucesso no seu empreendimento. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Muito boa a dica, né, de Fernando Palmeira. Seguinte agora, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre estética em domicílio. Está fazendo muito sucesso. E se você quer, né, esse conforto, receber serviços na sua casa, isso também facilita muito, né, a nossa vida, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento. Já, então, nós trazemos mais informações. Não sai daí.